Prezado diácono, caríssimos irmãos e irmãs, nós vivenciamos e celebramos o tempo pascal, tempo de profunda alegria, mas também uma oportunidade que nós temos de crescer em consciência nesta dimensão da nossa fé cristã. E assim nós somos convidados a reafirmar em nossos corações esta convicção que nos anima e que sempre reacende a nossa esperança. Qual é a síntese da fé cristã? Em poucas palavras, nós podemos responder: o crucificado é o ressuscitado. Aqui está, meus irmãos e minhas irmãs, a centralidade de tudo aquilo que nós acreditamos e que nós professamos. Aqui está também o princípio originário da nossa fé. O que morreu, o crucificado, ressuscitou, é aquele que agora vive eternamente. E a morte já não pode mais destruir a sua vida, porque ele destruiu com a sua morte a própria morte. Esta verdade, ela não diz respeito apenas à vida de Jesus, mas ela diz respeito também à vida de todo aquele que nele crê e que, portanto, experimentou nas águas do batismo esta experiência de morrer com Cristo e de ressurgir com Cristo. Portanto, também a morte, ela já não tem poder sobre nós, porque o crucificado é o ressuscitado. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus que nós estamos escutando neste tempo pascal e que continuaremos a escutar até a solenidade de Pentecostes, a conclusão deste tempo, ela vai nos falar desta experiência da ressurreição de Jesus. Como os discípulos acolheram o Cristo ressuscitado e como a comunidade que fez a adesão de fé ao crucificado, que é o ressuscitado, ela passou a adotar um novo comportamento, uma nova atitude, o comportamento do próprio Cristo. No evangelho que escutamos hoje de Jesus, segundo João, nós nos deparamos com o relato onde o ressuscitado, ele vai ao encontro dos discípulos que ainda não sabiam deste fato, que ainda não tinham visto o Senhor, que agora é o vivente. Qual era a situação dos discípulos? Eles estavam profundamente marcados pelo medo, pois aquele que eles seguiram, aquele que eles testemunharam, tantos milagres, tantos sinais, com quem aprenderam tantas coisas, este havia morrido. E os discípulos temiam que o mesmo fim de Jesus fosse também o fim deles. Estavam trancados, fechados. O medo, como nós sabemos, ele funciona de dois modos. Primeiro, como um mecanismo de defesa, mas o segundo modo, ele é terrível. Se o medo vem de um modo exagerado, ele pode causar grandes problemas à vida do ser humano. E os discípulos estavam assim, marcados por esta realidade. É então neste contexto que Jesus vai ao encontro deles e se mostra vivo.
lhes oferece a paz, que é um dos frutos que o ressuscitado dá à comunidade, e depois sopra sobre eles o Espírito Santo. Este sopro é muito interessante, pois nos faz pensar no livro do Gênesis, quando Deus cria o ser humano do pó da terra e depois sopra em suas narinas o hálito da vida. E deste modo o ser humano, ele faz esta experiência de viver pela obra criacional de Deus, que se torna plena com este sopro da vida. Jesus sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo, para devolver a alegria, para dissipar o medo, mas para que eles pudessem continuar agora no mundo, na força do Espírito, a própria missão de Jesus. Jesus veio para nos salvar, deu a sua vida para nos redimir dos nossos pecados. O que devem, portanto, fazer os discípulos de Jesus? Devem ser ministros da reconciliação, perdoar os pecados. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos o domingo da Divina Misericórdia. Deus, em sua bondade, quis que esta misericórdia, ela continuasse na história humana, alcançando todas as vidas e todos os corações. Portanto, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, que busca o sacerdote, que é o ministro da reconciliação, e faz a sua confissão, este obtém, pela misericórdia de Deus, o perdão dos seus pecados. O que é então a misericórdia, meus irmãos e minhas irmãs? Nós podemos dizer que a misericórdia é a ação de Deus em nossa vida de pecadores. Para quê? Para nos limpar e para nos purificar. Este é o poder de Jesus, que foi transmitido aos seus apóstolos para que esta obra continuasse na extensão de toda a terra. Como é bom experimentar a misericórdia de Deus, como é renovador quando nós fazemos uma boa confissão, nós nos sentimos leves, porque a purificação toma conta de todo o nosso ser. É deste mistério, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos falando, de uma realidade sagrada que atinge o ser humano, mesmo em meio às suas muitas misérias, porque Deus nos ama, apesar dos nossos pecados. Mas a segunda parte deste evangelho, ela é também profundamente interessante. Tomé, ele não estava com o grupo quando o ressuscitado aparece, e então ele apresenta aos seus amigos as dúvidas que estão presentes em sua consciência. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não acreditarei. Tomé não é muito diferente de nós em muitas circunstâncias. Muitas vezes, nós também duvidamos. Duvidamos do que nós escutamos, duvidamos daquilo que a igreja nos ensina como verdade de fé, duvidamos dos sinais, dos milagres que Deus apresenta ao longo da nossa vida. Muitas vezes, nós temos vontade de ver, de tocar,
para que nós também possamos crer. A exemplo de Tomé. Mas Jesus no Evangelho de hoje nos diz que bem-aventurado, que feliz é aquele que crê sem ter visto. A nossa fé, ela é fruto de um anúncio. E, portanto, nós podemos dizer que a fé cristã, ela é um risco, porque nós não pegamos, nós não tocamos para poder acreditar. Nós acreditamos em um anúncio que é feito sobre esta verdade, a de que Jesus vive e a de que Ele está no meio de nós. Mas o ressuscitado, ele vem ao encontro novamente dos seus apóstolos, dos seus discípulos, e Tomé, 8 dias depois, está presente com o grupo. E Jesus o convida a tocar as suas chagas, a tocar as suas feridas, a tocar as suas marcas de amor. E então, com um grito, com um brado de confiança, ele diz: meu Senhor e meu Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu fiquei meditando este comportamento de Tomé, mas também fiquei meditando sobretudo a atitude de Jesus, que se propõe à prova, para que Tomé pudesse tocá-lo, para que Tomé pudesse satisfazer a sua curiosidade. Fiquei pensando nas marcas que Jesus, o ressuscitado, carrega. Não se trata de outra pessoa, é o mesmo. O crucificado é o ressuscitado. Jesus, o Verbo divino, quando assumiu a nossa humanidade, a nossa carne, no mistério da encarnação, e quando ele ressuscita, ele carrega consigo a nossa humanidade. E ele carregou esta humanidade ferida, com as marcas da crucifixão, com as marcas da paixão, com as marcas que não são marcas de ódio, de rancor, mas que são marcas de amor. Irmãos e irmãs, fiquei pensando também que todos nós somos chagados, todos nós somos feridos, mas diferente de Jesus, as nossas chagas, as nossas feridas, nem sempre são símbolo de amor, como são as de Jesus. Muitas vezes as cicatrizes que nós carregamos no corpo e também na alma são um símbolo de uma experiência muito dolorosa que nós tivemos, de uma dor que nós insistimos em carregar e que nós queremos prolongar esta experiência de sofrimento. Por isso, eu gostaria hoje de propor a vocês o seguinte: que nós possamos permitir que Jesus ressuscitado, ele se aproxime das nossas chagas, das nossas feridas. Permitamos que o Senhor nos toque, porque nós vamos para a eternidade também com as nossas chagas, mas elas não podem ser chagas de ódio, elas não podem ser chagas de rancor, de ressentimento, mas elas precisam ser transformadas em chagas de amor, como são as de Jesus. Mas as nossas feridas, elas só são transformadas quando nós somos tocados pelo Senhor. Os discípulos receberam
o hálito da vida, receberam o sopro do Espírito e sentiram as suas vidas revitalizadas, renovadas nesta experiência com aquele que agora é o vivente. É a mesma experiência que nós necessitamos. Portanto, ao longo desta semana, que hoje se inicia, que nós possamos nos propor diante de Deus e da sua misericórdia que não tem fim, a mostrar todas as nossas feridas e todas as nossas chagas, todas as nossas cicatrizes, para que o Senhor as transforme em cicatrizes de amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.